E aí, galera, bom dia. A galera vai chegar aí. Deixa eu abrir nosso slide aqui de segunda lei da termodinâmica. E como é que vocês estão, cara? Vocês estão bem? Estão tranquilos? Como é que foi o final de semana? Vou começar meu slide aqui. A outra agora aqui. Isso aqui. Então vamos lá, galera. Vamos já abrir o slide. Deixa eu compartilhar com vocês agora. Vocês aqui. Vamos lá compartilhar o nosso slide. Então vamos lá. Foi rápido o final de semana. Então, né? Final de semana. Ai, gente, tá complicado. Então, vamos lá, gente. Começamos a falar um pouquinho já sobre a segunda lei da termodinâmica. Já falamos que existem processos reversíveis e processos irreversíveis. E que a primeira lei, não estou dizendo para vocês que a primeira lei ela é inválida, não, ela é válida porque há uma conservação de energia, só que ela é insuficiente para explicar o sentido que essa energia vai passar. Então, a segunda lei da termodinâmica ela vem para tratar da possibilidade ou da impossibilidade de aproveitar essa energia em trânsito, tá? E a segunda lei da termodinâmica, sim, uma das mais aceitas e para nível médio fica bem um pouco mais claro para a gente, ele fala que é impossível que um sistema remova energia térmica de um único reservatório e converta essa energia completamente em trabalho sem que haja mudança adicional do sistema ou em suas vizinhanças. Eu quero que vocês gravem isso para mim. É impossível converter toda a energia da fonte quente em trabalho. É impossível isso acontecer. Tá? Essa é a restrição da segunda lei da termodinâmica. Claro que existem outras formulações, né? Existem outras formulações, e na primeira lei da termodinâmica nós sabemos que ele não diz para a gente qual o sentido dessa energia, e a segunda lei vem dizer isso. Então nós aprendemos lá na primeira lei da termodinâmica que a quantidade de energia recebida por um sistema, parte dela será para ela realizar trabalho e a outra parte será para variar a sua energia interna. Né? Então a gente pode dizer que, professor, então quer dizer que aqui, se eu não tenho variação de temperatura, vamos supor no sistema adiabático, eu teria completamente conversão de energia em trabalho. Mas a segunda lei da termodinâmica diz que isso é impossível,
que parte dessa energia vai ser convertida em outra forma de energia que não seja exclusivamente trabalho, tá? Para alterar o meu sistema ou para alterar a vizinhança, ou seja, quem está no entorno desse meu sistema. Galera, vamos lá então. Então, a gente pode pensar assim, melhorando um pouquinho no enunciado de Clausius, e falar que é impossível produzir um processo cujo único resultado seja a transferência de energia térmica de um corpo frio para um corpo mais quente. É impossível produzir um processo cujo único resultado, não vou ter só isso como resultado, eu vou ter outros resultados. É possível? É possível, mas é impossível ter um único resultado, a transferência de calor. Eu posso sim retirar energia térmica de um corpo mais frio e levar para um corpo quente, mas o único fenômeno vai ser só a transferência de calor? Não, eu vou ter outros fenômenos associados a isso. Com essa proposta, né, antes da segunda lei da termodinâmica, deixa eu mostrar para vocês aqui algumas motores perpétuos. Deixa eu abrir minha internet aqui. E eu vou mostrar para vocês algumas ideias de motores perpétuos, só para vocês terem ideia que isso foi muito comum antes dessa segunda lei da termodinâmica, antes dos enunciados da segunda lei da termodinâmica, dizer que era impossível isso. Deixa eu pegar alguns exemplos aqui, motores perpétuos. O motor perpétuo, o motor contínuo, como queiram chamar. Aqui eu tenho alguns exemplos, deixa eu voltar meu compartilhamento. Então tá aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. Então eu teria um plano inclinado, eu colocaria uma bolinha para se movimentar, e a partir do momento que ela fosse caindo, ela vai arrastando as outras, e assim sucessivamente. Então isso ficaria movimentando isso para sempre. Deixa eu colocar um outro, que é a mesma coisa, olha só. Então eu pegaria isso, a partir do momento que uma dessa cai, faria essa engrenagem girar, e outras iriam subindo, e isso ficaria isso para sempre. Eu tenho mais um exemplo de motor perpétuo. Aqui eu teria assim o empuxo. Vocês estão vendo? Então teria um recipiente com água, né? O empuxo faria com que uma bolinha dessa subisse e com isso fosse carregando as outras. Aqui eu teria mais um exemplo. Essa é bem interessante, ó, tá vendo? Ó, eu teria uma força de atração magnética. Essa força de atração magnética faria com que esse objeto subisse um plano inclinado. Lá ele iria adquirir o quê? Energia potencial gravitacional, que iria cair em energia cinética. Essa energia cinética seria novamente convertida em energia potencial gravitacional. Ele iria subir até uma determinada altura, onde o campo gravitacional iria arrastar ele para o ponto mais alto. Isso ficaria continuamente. Deixa eu ter mais um exemplo para vocês aqui. Aqui seria mais um exemplo de motor contínuo. Perfeito? Tranquilo para vocês? Então aqui eu teria essa água caindo. Ele falou assim, professor, mas essa água não vai acabar? Não, é porque essa água cai, ela enche aqui, aí a pressão atmosférica empurra essa água por capilaridade para esse tubo. Então quer dizer que essa água nunca vai sair desse limite. Então quer dizer que uma vez iniciar esse movimento, nunca mais ia cessar. Aqui era a mesma coisa, um outro exemplo de motor contínuo, então teve inúmeras patentes, gente, inúmeras patentes no século XVIII, né, falando sobre motores contínuos. Um motor que uma vez iniciado seu ciclo, esse ciclo se perpetuaria durante toda a eternidade, sem a necessidade de aporte energético. Até que a segunda lei da termodinâmica falou, peraí, isso não é possível. É impossível eu transformar energia de um reservatório unicamente em trabalho. Uma parte dessa energia vai alterar o meu próprio sistema ou alterar a minha vizinhança. Perfeito? Aqui são vários exemplos de motores contínuos para vocês, que eu estou só demonstrando. Até que surgiu, então, as nossas máquinas térmicas. Então, essas máquinas térmicas são nada mais nada menos que dispositivos que aonde eu tenho ali um gás que trabalha em ciclo,
perfeito? Para converter a maior quantidade de calor em trabalho mecânico. Essas máquinas térmicas, como eu já mostrei para vocês, começou pela máquina de Heron. Estou falando lá do século 3, 4, 5, lá, já mostrei para vocês esse experimento. E aí nós tivemos algumas máquinas, Heron, Papin, Thomas, Newcomen, James Watt, como vocês queiram pronunciar. Eu tenho essa de Newcomen, está aqui, é um protótipo. O objetivo aqui era retirar o quê? Retirar a água dessas, posso falar? Dessas minas de carvão vegetal. Na época se usava muito carvão vegetal, né, nas indústrias, só que os mineradores iriam cavando, e essas minas eram alagadas. Então, para eu tirar essa água, Newcomen projetou essa máquina aí. O objetivo era a extração de água de minas de carvão. Aqui nada mais é do que uma máquina de vapor, né? Um protótipo aí, para você poder entender como é que pode funcionar. E aqui, o que eu tenho aqui dentro? Aqui eu tenho um vapor que ele se expande. Ao se expandir, ele vai empurrar esse êmbolo. E aí, ao empurrar esse êmbolo, aí abre uma válvula. Essa válvula faz com que esses vapores saiam. Aí entra mais vapor, então esse processo dessa válvula fica para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. E seria um protótipo dos carros atuais. Tá? Só para vocês poderem entender como é que funcionaria uma Maria-Fumaça. Então, seria mais ou menos assim. Então, aqui eu teria uma expansão, seguido de uma compressão. Então, expande, comprime, expande, comprime. Né? E era assim que funcionavam as grandes indústrias. Né? Aqui eu tenho um exemplo do século XVIII. Né? As indústrias, como é que eram? Né? Várias máquinas térmicas, várias máquinas a vapor, que diminuiu, né, a necessidade de trabalhadores, a mão de obra, né, da mão de obra braçal, e passou a ser mecanizada. Foi um processo de mecanização das indústrias, né, um processo de mecanização, automatização. Claro que esse processo perdura durante todos os séculos. Até hoje nós temos ainda a troca de trabalho manufaturado por trabalhos automatizados. Tá? Esse é um processo longo. Aqui, gente, eu tenho um ciclo de um motor 4 tempos. Né? Que são os motores aí mais comuns que nós temos aí para se pensar em gasolina, pensar em... A diferença do diesel é que eu não preciso ter a ignição, né? A vela de ignição, mas o processo, a ideia seria basicamente a mesma, que foi inclusive uma questão que está na prova do Enem. Então vamos analisar o que acontece. Então, primeiro, esse meu combustível, que está na forma líquida, ele tem que ser vaporizado. Então, como é que eu consigo vaporizar? Então eu vou ter uma câmera para diminuir a pressão dentro dele, e diminuir a pressão, ele vai se volatilizar. Aí vai entrar uma mistura lá dentro, então, uma mistura de combustível e o ar atmosférico. Esse ar atmosférico ele é rico em gás oxigênio, perfeito? Então precisa ter um combustível e um comburente. Esse combustível e esse comburente, ele vai entrar nessa cápsula, perfeito? Então vai ter o processo de aspiração. Né? Entrou aí. A partir do momento que ele entra, esse pistão ele vai comprimir esse gás. Ele vai comprimir esse gás. Ele vai comprimir esse gás e ele vai pegar esse gás, vai comprimir, comprimir, comprimir tanto, até que ele chega próximo ao seu máximo de compressão. Vai ser a hora que vai ter o processo de combustão, que é o processo que há centelha na minha vela. Ao ter essa centelha, esse combustível com esse comburente vai ter uma reação de combustão, vai liberar gás carbônico, água e calor, e vai expulsar esse êmbolo, ou seja, vai ter uma expansão. Ao se expandir, então houve combustão e expansão. Aí se abre uma válvula, esses vapores de gás carbônico e água são expelidos para o meio exterior e aí reinicia o ciclo. Então eu tive 4 tempos. Tá? Admissão, compressão, combustão, tá? E exaustão. Perfeito? Aqui seria mais ou menos os 4 tempos do motor. Então, vocês estão vendo aqui pelo GIF aqui. Então, ó, combustível entra. Primeiro tempo, combustível entra. Há uma expansão, compressão, ignição e exaustão. 4 tempos de funcionamento de motor. Isso já foi questão do Enem, tá, gente? Depois a gente resolve a questão do Enem, mostro para vocês mais uma vez alguns
nos vídeos do YouTube amanhã para mostrar para vocês como que a segunda lei da termodinâmica já caiu na prova do Enem. Tá? Eu quero que vocês entendam que, quando eu falo de uma máquina termodinâmica, que ela trabalha em ciclo com o objetivo de transformar o máximo possível de calor em trabalho. Aqui eu tenho a máquina de Newcomen, só para mostrar para vocês, nós temos dois reservatórios. Um reservatório que é uma fonte quente, que eu posso chamar de QQ ou QH, e uma fonte fria, que eu posso chamar de QF ou QC. Então, o que acontece ali? Então, se vocês analisarem ali, isso aqui seria minha fonte quente, perfeito? Isso aqui seria minha fonte quente. É onde que eu estou retirando o calor. Está tendo uma expansão e aqui em cima seria minha fonte fria. Parte desse calor é fornecida para essa fonte fria. Tá? Então, chegando à conclusão, como é impossível eu converter integralmente toda a energia disponível do meu reservatório de energia de uma fonte quente em trabalho, então quer dizer que parte é perdida para a fonte fria, perdida para a minha vizinhança. Então, posso dizer que a quantidade de calor recebida está aqui, da minha fonte quente. Uma parte é convertida em trabalho e a outra parte é convertida em calor. Muitos autores gostam de escrever essa fórmula assim: trabalho é igual. Eu posso colocar Q1 menos Q2, tá? Q1 para a fonte quente, Q2 para a fonte fria. Então, trabalho é igual a Q1 menos Q2. Fechado? Show para vocês? Já falei sobre moto perpétuo, já expliquei para vocês. Aqui tem vários desenhos, vários projetos de motor perpétuo, né? Mas nós já vimos que isso é impossível acontecer. Então, pensando num desenho clássico de uma máquina térmica, nós teríamos assim. Então, eu teria um reservatório de energia, que seria minha fonte quente. Ela iria fornecer energia para a minha máquina. Essa minha máquina vai realizar um trabalho, mas nem toda energia recebida será unicamente convertida em trabalho. Uma parte dela será fornecida para a minha fonte fria. Ou seja, eu vou perder. Tá claro isso para vocês? Já coloquei isso para vocês, né? Fonte quente, trabalho, e aqui a minha fonte fria, usando a máquina de Newcomen para mostrar para vocês. E aqui, cara, eu vou dar só uma pincelada sobre entropia. Daqui a pouco eu falo sobre cálculo de rendimento. Né? Vou dar uma pincelada. Esse Ludovic Boltzmann, cara fantástico, sensacional. Né? Fantástico, sensacional esse cara. Ele trabalhou com a termodinâmica estatística, né? Trabalhou com exemplos, né? Com as probabilísticas, né? E ele analisou estatisticamente a termodinâmica, né? E ao analisar estatisticamente, ele desenvolveu, né, junto com outros, que naturalmente o universo tende à desordem. E esse grau de desordem, ele deu a ele uma grandeza chamada de entropia. Então quer dizer que quanto maior a desordem, maior será a entropia. Então ele quer dizer o seguinte: em qualquer sistema físico, a tendência natural é o aumento da desordem. Então quer dizer que lá na sua casa, o máximo que você arrume seu armário, a tendência natural é a desordem. E a organização, ela só vai ser possível se houver dispêndio, ou seja, tiver gasto de energia. Ou seja, sua gaveta de meias, de camisas, de bermudas, só voltará a ficar organizada se você gasta energia para isso. Porque, naturalmente, ela tende à desordem. Então, quando a sua mãe falar assim, meu filho, seu quarto todo desarrumado, você fala assim, gente, mãe, olha só, o professor de física disse que essa é uma ordem natural das coisas. O universo tende à desordem, a aumento da entropia. Perfeito? Então, em todo processo natural e espontâneo, a entropia do universo sempre aumenta. Então, se eu falei que o processo é espontâneo, é porque teve aumento de entropia. Se teve aumento de entropia, é porque teve aumento de desordem. Então, quanto mais desorganizado o sistema se torna, mais espontâneo será o processo. Perfeito? Eu estou falando de entropia porque, claro que a gente tem como calcular a entropia, tá, gente? A variação, a gente tem como calcular isso aí.
mas a nível médio, a gente não precisa entrar em detalhes de entropia, não. Eu vou citar de novo a entropia, né? Numa equação lá na frente com vocês, eu falo um pouquinho mais sobre a entropia. Mas, por enquanto, vocês precisam saber que a entropia está diretamente relacionada ao grau de desordem. Se aumenta a desordem, aumenta a entropia. Todos os processos espontâneos, há aumento de entropia. Alguém fez alguma pergunta aqui? O que é? Nós vamos falar sobre frigoríficos daqui a pouco, Anthony. Aí eu te respondo essa pergunta, pode ser? Para não pular etapas. E depois eu falo de frigoríficos agora, a galera não sabe o que eu estou falando. Daqui a pouco eu te respondo. Gente, como é que eu calculo o rendimento de uma máquina térmica? Já que é impossível converter todo o calor em trabalho, então eu tenho um rendimento. O rendimento não vai ser 100%. Então, gente, é muito fácil pensar. O rendimento de uma máquina térmica, essa aqui é uma letra grega, eta, ó, o rendimento, deixa eu pegar um pincel aqui. O rendimento de uma máquina térmica, que é essa letra grega aqui, ela é a razão entre o trabalho que essa máquina térmica realizou, dividido pela quantidade de energia que ela recebeu. Eu vou multiplicar vezes 100 para ter esse valor em porcentagem. Mas o que é trabalho? Trabalho, lembra da fórmula que eu poderia usar assim? A quantidade de calor da minha fonte quente é igual ao trabalho que eu realizei mais o que eu perdi para a minha fonte fria. Então, pode dizer que trabalho é a diferença entre a quantidade de calor recebida da fonte quente menos a quantidade de calor recebida da fonte fria. Então, substituindo no lugar de trabalho, colocando QQ menos QF, ficaria assim. Aí, galera, olha só o que a gente pode fazer. Já que esse meu numerador é um numerador composto, eu posso separar ele. Então, ficaria mais ou menos assim. O meu rendimento, letra grega eta, é igual a QQ sobre QQ menos QF sobre QQ. QQ sobre QQ, o que eu corto? Corta, fica valendo de 1. Então, quer dizer que o rendimento de uma máquina térmica é sempre igual a 1 menos QF sobre QQ. Então, vocês estão percebendo aqui que eu posso pensar que o rendimento de uma máquina térmica ele é inversamente proporcional à quantidade de calor que ele perde para a fonte fria. Se eu diminuir esse meu numerador aqui, se esse meu numerador cai, essa minha razão também cai. Se essa minha razão cai, meu rendimento aumenta. Meu rendimento é sempre 1 menos aquele resultado entre QF menos QQ. Então, quanto menos energia eu perder, quanto menos energia eu transferir para a fonte fria, maior será o rendimento dessa máquina térmica. Tranquilo para vocês? Só para a gente entender como é que acontece. Gente, máquinas térmicas têm baixo rendimento, tá? O rendimento é muito pequeno. Eu mais perco energia do que eu executo o trabalho. Tá? Existe uma maneira matemática de eu trabalhar isso e levar isso lá para o ciclo de Carnot, tá, gente? Mas eu não vou trabalhar, assim, foge um pouco a alçada no nível médio, como que eu vou transformar esse Q em temperatura? Mas, Enem nunca cobrou, mas quem vai fazer vestibulares tradicionais, quando eu falo de um ciclo de Carnot, eu vou mostrar para vocês que ciclo é esse, é um ciclo de maior eficiência para uma máquina térmica. O rendimento dessa máquina térmica operando segundo o ciclo de Carnot vai ser 1 menos a temperatura da minha fonte fria dividido pela temperatura da minha fonte quente. E com essa fórmula aqui do ciclo de Carnot, que é a minha máquina de maior eficiência, eu consigo provar para vocês por que é impossível chegar ao zero absoluto. Por quê? Você concorda que se eu tenho uma fonte quente, que fornece calor para uma máquina térmica,
E parte desse calor eu realizo o trabalho. E a outra parte eu vou ceder para a minha fonte fria. Se essa máquina está operando segundo o ciclo de Carnot, eu posso, ao invés de colocar a quantidade de calor que eu recebo da fonte quente, eu posso pensar na temperatura dessa fonte quente. E eu posso pensar na temperatura dessa fonte fria. Então, eu não vou usar nem QQ nem QF. Eu vou usar a temperatura da fonte quente e temperatura da fonte fria em Kelvin, tá? Tá aqui. Pensando nisso aqui, se essa minha fonte fria estivesse a zero absoluto, ou seja, 0 Kelvin, olha como é que ficaria esse cálculo de rendimento. Ficaria assim, eta é igual a 1 menos 0. 0 dividido por qualquer coisa é o quê? É 0. Então, quer dizer que eu teria um rendimento de 100%. 1 vezes 100, 100%. Ou seja, eu teria algo que estaria contrariando a segunda lei da termodinâmica, aonde se diz que é impossível construir uma máquina térmica aonde o único efeito seja a conversão de calor em trabalho. E se eu tivesse como conseguir chegar ao zero absoluto, meu único efeito do calor seria trabalho. Então, a segunda lei da termodinâmica, além dela impossibilitar a construção de motores perpétuos, impossibilitar a conversão única de energia térmica em trabalho, ela impossibilita a gente chegar ao zero absoluto. Então, ela restringiu muitas coisas. Tá claro isso para vocês? Fala para mim se ficou claro. Sim. Uhum. Show. Galera, então, como não existe calor totalmente convertido em trabalho, que isso é uma impossibilidade da máquina térmica, né, da segunda lei termodinâmica, a segunda lei proíbe a existência de uma máquina térmica com eficiência de 100%. Então, sempre vai ser o quê? Menor do que 100%. Show. Agora, eu começo a falar um pouquinho para vocês sobre refrigeradores. A gente vai começar agora. Eu falei para você que vou fazer alguns exercícios, tá? De vestibular. Então, amanhã eu vou resolver questões para vocês do Enem, que envolve a primeira e a segunda termodinâmica, e vou colocar algumas questões de vestibulares para a gente analisar gráfico, calcular trabalho, calcular rendimento, ciclo de Carnot. Aí eu não mostrei o ciclo de Carnot aqui, tá? Deixa eu ver se tem aqui em algum lugar antes de eu começar refrigeradores. Não coloquei. Deixa eu achar o ciclo de Carnot aqui para vocês. Porque senão fica faltando alguma coisa. Ciclo de Carnot. Eu só pausei aqui para colocar o ciclo de Carnot para vocês, tá bom? Claro que... não botei. Claro, gente, que aqui eu estou forçando um pouquinho, tá? Então, deixa eu tentar ir um pouco mais lento e parar algumas coisas para a gente. Deixa eu ver se eu consigo... tornar isso um pouquinho mais lento. Então, olha só, eu vou pausando. Deixa eu alterar aqui um pouquinho. Então, olha só, deixa eu apagar essas propagandas
para mostrar para vocês, depois eu faço a idealização do ciclo de Carnot. Olha só. Galera, analisa comigo. Então, olha só o que eu tenho. Eu tenho aqui, nesse meu exemplo, eu tenho uma fonte quente, que é chamada de T1, a uma temperatura de 669 kelvins, que ela está fornecendo para essa minha máquina térmica, que está operando sobre o ciclo de Carnot, 34 kJ de energia. Desses 34 kJ, eu só realizo o trabalho com 10. 24 kJ de energia eu estou perdendo para minha fonte fria, que é chamada de T2, que está operando a temperatura de 473 kelvins. E aí, galera, a gente consegue fazer algumas coisas, né? Então, olha só. O que eu tenho aqui? Então, primeiro, eu vou ter uma expansão. Deixa eu voltar. Deixa eu começar aqui. Ó, primeiro, eu estou tendo uma expansão. Ó, segue a setinha aqui, ó. E olha o motor. Tenta comparar sempre com o motor. Ó. Então, como é que a máquina de Carnot funciona? Olha o êmbolo, por favor. Ó. Então, ó, eu estou tendo uma expansão isotérmica. Tá vendo? Está expandindo isotermicamente meu gás ali dentro daquele motor. Né? Eu tenho um êmbolo ali, ele está se expandindo isotermicamente. Vamos continuar aqui, olha. Ele teve a sua máxima expansão isotérmica. Agora ele vai continuar se expandindo adiabaticamente, ou seja, ele vai se expandir e não vai mais trocar calor. Porque no primeiro processo ele estava recebendo calor, então ele estava se expandindo. Se expandindo. Não houve alteração de temperatura. Ou seja, a sua energia interna foi mantida, porque ele está recebendo calor da fonte quente. Quando eu chego nesse exatamente aqui, ó, deixa eu colocar, se eu consigo colocar, nesse ponto aqui, a minha fonte quente deixa de fornecer energia para mim, só que meu gás continua se expandindo, só que agora ele vai se expandir a troca da sua energia interna. Ele vai usar a energia interna, ou seja, sua energia cinética de agitação, para se expandir. Mas se ele vai usar a sua energia interna, a sua temperatura vai cair. Por isso que é uma transformação adiabática, na expansão adiabática, a queda de temperatura. Aí ele vem agora aqui para a temperatura da minha fonte fria. 400. Se você olhar aqui o termômetro aqui, ó, olha o termômetrozinho, está baixando. Vai baixar até que horas? Vai baixar até a hora que ele chegar na temperatura da minha fonte fria. Vou tentar parar aqui. Parei. Então agora, ó, ele chegou 473 Kelvin, a temperatura. Então, ou seja, ele usou toda a energia que ele tinha da fonte quente para se expandir. Depois ele usou parte da sua energia interna para se expandir, que é a segunda expansão, e agora chamada de adiabática. E agora o que ele vai fazer? Ele vai ser comprimido. A minha primeira compressão é isotérmica, a temperatura não vai mudar. Ó, então, vamos continuar. Ele vai ter agora uma compressão isotérmica, vamos lá, ó. Compressão isotérmica, está sendo comprimido, olha o êmbolo ali, ó. Comprimido até a hora, agora, ele foi comprimido isotermicamente, agora chegou a hora que se eu continuar a comprimir ele ele não vai mais trocar calor, ele não vai mais ceder calor para ninguém, agora passa a ser uma transformação adiabática, ele vai ser comprimido adiabaticamente e a sua temperatura vai voltar a ser igual à temperatura da fonte quente. Olha o termômetrozinho, está subindo aqui, subiu. E aí o ciclo se retoma. Recebe calor da fonte quente, expansão isotérmica, expansão adiabática, compressão isotérmica, compressão adiabática. E esse ciclo se continua. Se vocês pegarem tanto a quantidade de calor trocada, calcular o rendimento utilizando tanto a fórmula com a quantidade de calor em trabalho, quanto variação de temperatura, vocês vão perceber que vocês vão ter o mesmo rendimento, 29,4%. Está claro isso para vocês? Então a gente pode, professor, eu posso alterar o meu rendimento? Ó, olha só,
Tá vendo? Eu estou aumentando a minha temperatura aqui. Olha o meu rendimento lá. Ó. Tem hora que fica um pouquinho maior, 32. Ó, tá vendo que eu não consigo ter um rendimento tão grande assim. Vou parar em 32 aqui. Foi o máximo que eu consegui. Deixa eu ver se eu mexo na minha fonte quente. Ó, tá vendo? Ó, dependendo da minha temperatura, e aí que tá o pulo dessa máquina térmica. Se eu conseguir duas temperaturas ideais, próximos à idealidade, para que eu possa aumentar meu rendimento. Você vê que meu rendimento é sempre muito baixo, menor do que 40%. Máquinas térmicas têm baixo rendimento. Tranquilo para vocês conseguirem associar? Eu vou desenhar um gráfico para vocês aqui, para que vocês consigam associar. Ciclo de Carnot é interessante saber. Deixa eu abrir aqui. Está abrindo. Não, isso aqui não. Está aqui. Então, vou fazer 2 isotermas. Vou ver se eu consigo fazer um pouco mais. Primeiro isoterma. Segundo isoterma. Então, vou colocar aqui, ó. Vamos colocar de preto aqui. Vamos colocar aqui, ó. T1. Aqui, T2. Show? Então, a nossa primeira transformação é uma expansão isotérmica. Olha, está aí expandido. Deixa eu colocar os valores aqui. Aqui é pressão e aqui é volume. Então, a nossa primeira coisa que acontece no ciclo de Carnot é esse processo. De A para B. Então, de A para B, há uma expansão isotérmica. Vamos pensar a nossa primeira lei da termodinâmica? Então, ó, presta atenção, galera, ó, que não é igual a trabalho mais ΔU. Não é isso? Se não há variação de temperatura, aquela quantidade de energia que ele está recebendo de ar, que está recebendo da minha fonte quente, está sendo convertida em trabalho. Por isso que ele está se expandindo. Show? Se expandiu. Quando ele chega daqui, que ele vai vir para o estágio C, olha só, também é uma hipérbole, mas ela é um pouco menos acentuada do que a isoterma. Mas ele continua sendo uma hipérbole. Então, de B para C, o que eu tenho? Eu tenho uma transformação adiabática. Não recebo, eu não tenho mais aporte de calor da minha fonte quente. Eu não tenho mais. Então, o que vai acontecer? Então, aqui de A para B. Vamos colocar aqui de A. De B para C, continua a mesma ideia, só que eu não tenho mais, olha, energia proveniente da minha fonte quente. Então, quer dizer que o trabalho que eu vou realizar, já que eu estou expandindo, vai ser à custa da minha energia interna. Então, por isso que a minha temperatura do meu sistema cai. Show? Aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer uma compressão isotérmica até meu ponto D aqui. Ó. Eu vou comprimir esse gás até eu chegar aqui. Só que é uma compressão isotérmica. Então, de C para D, o que eu vou ter de C para D? Ó, mais ΔU. Olha só o que vai acontecer. Não tem mais variação de temperatura, então a energia interna permanece constante. Só que, olha só, o meu gás está sendo comprimido, então ele vai ceder calor agora para quem? Para a minha fonte fria. Que ele vai ser comprimido, então isso aqui é calor. Vou colocar aqui, ó, a energia. E de energia. Ele vai ceder calor agora para a minha fonte fria.
Quando ele chega em D, o que vai acontecer agora? Ele vai ser comprimido mais uma vez. Só que agora, sem troca de calor. Ele já cedeu o calor que ele não usou para o trabalho, ele já cedeu agora para a fonte fria. Ele vai ser comprimido. Isso aí. Comprimido. Isso era para ser um pouquinho mais aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Se eu consigo apagar. Uma borracha bem pequenininha. Apagar aqui. Isso. Ficou bom agora. Aqui é o A. E meu D vai ser um pouquinho aqui, ó. Só para ficar mais claro, a minha compressão. Né? Então, de D para A, quando eu retorno ao meu estado inicial, é adiabática, não há troca de calor. Então, ó, olha o que acontece. Como há uma compressão, né? O que acontece? Ele é comprimido, então o trabalho dele é negativo, então a sua temperatura vai aumentar. Aí ele volta a ter a temperatura do seu estado inicial. Então, ó, de A para B, expansão isotérmica, ele está recebendo energia da fonte quente e convertendo em trabalho. De B para C, ele continua executando trabalho, mas ele deixa de receber energia da minha fonte quente. Consequentemente, a temperatura cai. De C para D, ele vai ser comprimido isotermicamente e ele vai ceder agora a energia que ele adquiriu da fonte quente e ele não realizou trabalho com ela, ele vai ceder para a fonte fria. E de D para A, ele vai continuar sendo comprimido, mas agora ele não vai trocar mais energia, ele não vai perder mais energia para a fonte fria, e ele agora vai ter aumento da sua energia interna e vai chegar à temperatura igual à temperatura da sua fonte quente. E aí o ciclo se reinicia. Galera, ficou claro o ciclo de Carnot? Fala para mim aí, se está claro. Ei? Ficou. Oi? Foi? Ficou claro, né? Deixa eu ver se tem mais alguém falando mais alguma coisa aqui. Galera, nosso tempo está estourado. Deixa eu fazer o seguinte, ficamos frigoríficos para amanhã, e amanhã eu já faço as questões do Enem também, tá? Essa semana eu marco a nossa aula extra aí, aula de reposição naquele dia, para a gente resolver só exercícios da segunda linha termodinâmica. Galera, um forte abraço, qualquer coisa me pergunta lá no WhatsApp. Estamos quase concluindo a segunda linha termodinâmica. Estamos quase concluindo termodinâmica, tá, gente? Um forte abraço. Tamo junto.